pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Isso Pode. Eu, Roberta e Sandro, da companhia mais do que especial de uma educadora parental, Nanda Becker. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Nanda. Olá, obrigada por ter aceito o nosso convite. Para vir falar de um assunto que interessa, eu não diria a 100% de pais e mães, mas 99,9%. Ou deveria Como interessar. se interessa esse assunto, hein? Deveria interessar. Não, o que é educação parental? A gente ouve tanto falar, mas ninguém se pergunta. Basicamente, é uma profissão muito nova, né? Então, a educação parental é basicamente educação de pais, né? Ensinar os pais a como educar os filhos de uma forma diferente do que a gente aprendeu, né? De como a gente foi educado. Porque é uma educação positiva, sem violência, sem tapa, sem grito, e isso é muito difícil para uma geração que foi criada na base de estudo, né? E essa geração, né, as novas gerações aí estão cada vez mais se educando de uma maneira diferente, principalmente por causa das tecnologias, né, Nanda? Sim, o mundo mudou demais. Então, assim, a gente precisa se atualizar, sabe? Agora, existe muito preconceito com a educação positiva porque as pessoas pensam que a criança não vai ser bem educada, porque vai ficar passando mão na cabeça. O problema é que as pessoas não entendem que se você não bater, o que você vai fazer no lugar, né? E aí que entra a educação parental, porque realmente, quando eu decidi que eu não ia bater nos meus filhos, que foi um dia que eu bati na minha filha e ela me olhou com um olhar que é como se fosse uma traição. Não, eu me senti, ela se sentiu traída, deu pra ver no olhar dela. Eu falei, não é possível que precisa ser desse jeito. E eu comecei a ler sobre, né? E aí, por quê? Eu falei, tá, não posso bater. O que eu faço então? Né? O que eu posso fazer? Então, bater jamais. Jamais. Tem que ser de Punição outra também não. forma. Nem tem punição. Aí, o que fazer? O que fazer? Bom, depende de caso. As crianças, elas têm as necessidades delas. E as necessidades são proximidade, dentro do Pego Seguro, proximidade, previsibilidade, proteção e o play. São os 4 P's. E o play significa brincadeira, né? Então, você precisa atender essas necessidades. E a criança que se sente bem, ela se comporta bem. Então, isso é básico, assim. Então, quando ela está com as necessidades bem atendidas, podendo ser elas mesmas, né? Podendo colocar para fora, até inclusive ter autorização de colocar para fora aquilo que ela está sentindo, poder chorar, né? Porque a gente ouviu muito. Para de chorar, não precisa chorar, né? Então, assim, a gente dá essa liberdade para ela ser ela mesma. Aí existem várias formas, várias maneiras de você fazer isso, sabe? Depende de cada caso, assim, né? Aí, por exemplo, dentro de uma agressividade, né, da criança ser agressiva. Primeiro que tem a questão do cérebro. O cérebro da criança e do adolescente ainda não está completamente formado. A parte que cuida da autorregulação, que é o córtex pré-frontal, ele termina de se formar por volta de 23 anos. Então, É bastante tempo, né? Sim, é bastante tempo. Então, assim, tem gente que acha que nem se formou ainda. De repente passa 50, 60 anos e não forma. Então, assim, é um tempo que a gente olhando para isso, a gente já consegue compreender que é difícil para eles se autorregularem. Então, eles precisam da gente para conseguir a autorregulação, né? Através do apego seguro, da proteção, da previsibilidade, tudo aquilo que eu falei para vocês. A conversa, o diálogo. Sim, a são compreensão, muito importantes. a escuta, né? A gente escutar eles de uma forma, assim, verdadeira, sabe? Ontem mesmo aconteceu em casa, meu filho estava chorando, estava bravo, irritado, e eu falei assim para ele, você pode falar para a mamãe se está seguro, você pode falar para a mamãe o que está acontecendo. Ele foi se acalmando e ele conseguiu falar. E aí, quando ele falou, a gente conseguiu resolver o problema, sabe? Sabe o que eu sempre faço? Às vezes minha filha de 4 anos está chorando, fica nervosa, aí para acalmar eu pego ela no colo, abraço, falo, calma, respira, ela vai se acalmando. Sim. Com tanta facilidade e já fica tudo bem. E com aconchego, né? Com carinho, né? Com amor. É da isso. mãe.
porque eles precisam disso mesmo, precisam da gente para conseguir se regular. Mas aí tem aquela questão da birra, né? A gente sabe que criança sempre faz um pouco de birra, tem crianças que fogem um pouco dos limites. Como controlar isso, Nanda? A Porque birra, não pai tem e como mãe ficam... controlar. A birra é uma desregulação emocional da criança, né? E é justamente pelo mesmo motivo que eu falei, do córtex pré-frontal ainda não está pronto. Então, qualquer coisa, ela vai explodir. Né? Ela Ela... não pode ser decorrente da própria educação dos pais? De algum... A birra não. A birra não. Toda criança faz E o que birra. fazer nessa hora da birra? O que fazer nessa hora da birra? Primeiro, Respirar. respirar. Perder, né, o É. controle. Respirar, lembrar que você é o adulto da relação, né? Você apagar ali, porque vamos supor que você está no mercado, né? Tem Eu já vi todos muito os disso. olhares, Também. né? Tem todos os olhares para você. O que que essa mãe vai fazer? O que que essa mãe vai fazer? Será que ela vai bater? Nossa, se fosse eu, né? Ai, Se o filho fosse o meu. filho ia ser diferente. É sempre assim, né? Sim. E aí você já se sente insegura e você se sente na necessidade de fazer alguma coisa, né? Então você tem que tentar apagar o mundo ali ao redor e se conectar com a criança. Então você abaixar, olhar nos olhos dela, fazer como você faz com a sua filha, tentar abraçar. Às vezes a criança não quer, às vezes ela tá tão irritada, o meu não é de abraçar não. Quando ele tá bravo, ele fala: "Não chega perto de mim". Eu sei que não deve ter uma receita de bolo, mas o que fazer com a criança dando no supermercado com uma birra? É. Você fica numa situação... Sabe o que eu Você faço? pode sair de cena. Eu saio de Sai de cena, cena. eu deixo, fazendo birra, finge que nem conheço e vou na frente. Ela vem atrás e fica quietinha. Não, isso não é legal, Rô. Não! Não. Ai, eu achei que eu tava fazendo super certo. Eu Ponto. também fiz Sim. muito isso, porque isso é uma forma de você estar comunicando, você tem que lembrar dela, esquece o resto. Esquece o resto. Não que se fala, meu Deus, tá fazendo passar vergonha, vou sair correndo que ela vem atrás de mim. Esquece o resto. Você tem que entender que ela tá se sentindo abandonada naquele momento. Ela precisa do seu colo, da sua proximidade, da sua proteção. Mas tá, fazendo birra, porque às vezes quer um chocolate. Aí você vai e pega um chocolate. Aí quer outra coisa e vai querendo tudo. Uhum. Não. Aí a mãe fala, não, já deu. Aí vai, começa a fazer birra. Então, Aí a eu birra- falo, gente, eu vou fingir que eu nem conheço. Então eu tô errada. Isso Então não tá, pode. Isso não pode. Eu chego, Pode. abaixo, né? Olho bem nos olhos Retira dela, ela de cena. converso Isso. e vou tentando acalmar. Essa é a solução, essa é a saída. Isso, ou você retira ela de cena. Ah, mas nem sempre isso é possível, né? A gente na correria, a mãe tá muito Carrinho ocupada, cheio já. carrinho cheio. Todo comportamento é comunicação. Essa é uma frase básica dentro da educação positiva. Então, ela pode estar chorando pela bolacha que você não comprou. Mas não é isso. É alguma coisa ali, alguma das necessidades que não foram atendidas. Às vezes de fome, às vezes sono. O que acontece? Às vezes o pai e a mãe passa na escola 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, pega a criança cansada, com fome, e passa no mercado, É. né? Então, aí você pode se preparar que vai ter uma desregulação emocional ali, Vai entendeu? chamar atenção. Fer, o que que significa ter uma educação parental eficaz nos dias de hoje? Nos dias de hoje, especificamente, você pensando em como tá o mundo, como tá essa questão de ódio, de violência nas escolas, eu acho extremamente importante, porque os pais precisam, não só os pais, mas professores, acho que todo mundo que convive com criança, que tem um contato com criança, até mesmo quem não é pai, mas que tá lá no mercado e viu a criança fazer birra, né? Para que possa entender que existem outras formas de educar e que é preciso amor mesmo, sabe? É preciso olhar com empatia para essas crianças, entendendo que elas são seres humanos, elas não são uma coisa que vão ser alguém na vida, elas já são. Elas já têm as necessidades. E aí até penso, porque se você, mãe, não gostaria que o professor do seu filho batesse nele, por que você bate? Sabe? Uma boa pergunta. É verdade. Não é? Se você não gostaria que gritasse com ele, colocasse de castigo, por que você faz isso? Para pensar sobre É. isso. Sim. Uma reflexão muito forte. É tão simples, né? E ao mesmo tempo Eu acho que muita gente Se não se você não pergunta gosta isso, né? que os outros que façam. os outros façam isso pro seu filho,
Então Sim. você também não pode É. fazer. É bem isso. O Fernanda, e nessa educação parental, esse ensinamento, ele é passado para os pais, nesse tratamento com os filhos. E como que funciona? Como que é transmitido isso? Como que você passa isso para os pais? Tá, existem algumas formas. Tem atendimento, né? Às vezes a mãe vem ali com alguma questão. Ah, meu filho está fazendo birra, meu filho não está fazendo as tarefas da escola, qualquer coisa assim. Dentro dessa questão, a gente trabalha para entender quais são os motivos, né? Junto com a mãe, faz a escuta com a mãe e com o pai, a escuta e ali começa a traçar alguns objetivos, tá? Então agora, né, eu vejo, por exemplo, que a necessidade que não está sendo atendida é de conexão, de tempo de qualidade, né? A mãe trabalha demais, ela não tem tempo para ter tempo de qualidade. A gente tenta organizar ali, fazer um roteiro praticamente com a mãe para ela aplicar aquilo dentro de casa, para ver as mudanças, sabe? Uhum. E ajudar também ela a identificar dentro dela por que certos comportamentos incomodam tanto e como que ela pode ajudar essa criança a não ter esses certos comportamentos, né? Porque, como eu disse, comportamento é comunicação e comportamento, quando a criança está bem, né? Quando ela se sente bem, ela vai se comportar bem. É importante ressaltar que é diferente de psicólogo, né? Completamente diferente. Aliás, seria muito legal se trabalhássemos juntos, né? Todos os atendimentos que eu fiz até hoje, eu indiquei psicólogos, porque eu acho que é extremamente importante o autoconhecimento para aplicar a educação positiva dentro de casa. Uhum. Porque a gente a gente viveu, a gente cresceu com outro tipo de educação, com a educação tradicional. E é uma educação muito diferente. Então, você vê seu filho fazer birra, o gatilho que te causa ali meu Deus, eu apanhei. Eu não morri, Tô aqui. eu tô aqui. É, por que eu não posso bater? É quase até às vezes como uma vingança. Eu apanhei, ele vai apanhar também. Não, aqui na cabeça da gente é que a gente está vivo hoje, né? Sim. Estamos Sim. bem porque apanhamos. Mas será que estamos bem? Não sei, É, boa então. pergunta. Né? Mas tem alguns gatilhos aí que você não sabe de onde estão vindo. Sim, eu vejo assim, até muitas coisas que eu vejo assim, as pessoas comentando, ai, porque eu tô vivo, né, eu tô ótima. Mas essa geração de hoje, eu falo, essa geração de hoje foi criada por quem? A minha geração foi criada na varinha do parreiral lá. Minha mãe só mostrava. Em cima da geladeira tinha uma lá. Mas sabe, Nossa, uma vez aquilo só eu já sabia deve que- doer, hein? E às vezes ela só apontava. Quando não resolvia, aí Dizem que O negócio chinelo de era- mãe também Na sabe. minha época era Mira chinelada. perfeita. Gente do céu. Só vi o chinelo voando. E vai direitinho, né? Ah, não. Eu sou boa de pontaria, né? Assim, ó. Isso, Nanda, pra você hoje É um Não- crime. é um crime. Não Mas cabe de jeito nenhum. Está na Constituição hoje, né? É um crime. Só que é difícil das pessoas entenderem que isso é um crime. Falar, ai, geração Nutella. É. Será geração Nutella se você também for permissivo, porque a permissividade também é horrível para criança. É como se você não estivesse se importando com ela. Então é preciso, sim, colocar o limite com respeito. Isso que é o grande desafio. Tá, mas e se fala uma vez? Fala 2 vezes, 3 vezes e não resolve? 10 vezes. Porque muitas Muda a forma de falar. vezes acontece isso O comigo. problema não é a criança. É o pai ou a mãe na comunicação com a criança. Sim. Mudar a forma de falar. Por exemplo, falar que não pode, né? A criança, o não é muito abstrato para ela. Então, ao invés de você falar que não pode, você fala que isso pode. Mas o quê? A mesma coisa? Não, outra coisa pode. Filho, no sofá você não pode subir com tênis. Mas ali, ó, naquele murinho, você pode subir com o tênis. Sobe lá, vamos lá junto, Dá exemplos. né? Dá Mostrar exemplo. os dois lados, tá certo. E como que o pai pode ensinar para o filho, desde pequenininho, a ter inteligência emocional?
Primeiro que a gente tem que buscar a nossa primeiro. Tá. Porque a gente não tem, é zero inteligência emocional, né? Hoje, quem foi criado pela educação tradicional não tem inteligência emocional suficiente, principalmente para lidar com os desafios dos filhos, né? Então, eu acho que primeiro esse autoconhecimento, né? Trabalhar, por isso que eu falo que a psicóloga é tão importante para a mãe, importante mais para a mãe e para o pai do que qualquer coisa. E aí, trabalhar esse autoconhecimento para daí, né, trabalhando emoções, explicando para ele o que são as emoções. Tem um livro muito legal que é Dicionário Emocionário. Emocionar. Emocionário. É muito legal para criança e até para adulto. É muito, muito bonitinho, assim. E aí você nomear, né, filho, o que você está sentindo é raiva e tá tudo bem sentir raiva. Todo mundo sente raiva. Você não é errado por isso. Agora, aí você fala, e você pode descontar essa raiva, sei lá, compra um saco de pancada pra criança, vai chutar a bola no quintal, sabe? Descarregar. Bater na almofada, né? Você pode até fazer uma almofada ali pra criança, a almofada da raiva. E ela vai espancar a Vou fazer uma almofada. dessa pra mim. Não é? Pô, Boa ideia, Nanda. você sabe que o Luke ganhou, esse foi aniversário dele esses dias. Ele ganhou um bonequinho que você joga e ele fica amassando a cara. Eu esqueci o nome do bonequinho. Que coisa. Mas eu falei, olha, Luke, que boa ideia agora pra você colocar sua raiva. Daí ele chama de bonequinho da raiva. Já furou o boneco. Quantos anos tem o Luke? 6 anos. Quanto tempo os pais percebem essa transformação, Nanda, de fazendo esse trabalho com você de ensinamento, da educação parental? Qual é o tempo necessário para essa transformação? Olha, primeiro piora um pouco. Ah, Até que o pai consiga entender o equilíbrio das coisas, porque a tendência é você ir um pouco para permissividade, né? Aí você, não, peraí, mas eu preciso colocar um limite aqui. Como que eu faço para colocar esse limite? Aí entra o educador parental até para ajudar a equilibrar isso aí, né? E ensinar também a criança a colocar o limite dela com respeito, né? E esse foi um desafio para mim, porque o Luke ele não coloca limite para os amigos, né? Então os amigos às vezes judiam dele, digamos assim. Então assim, é uma coisa que a gente tenta ensinar colocando o nosso limite. Eles aprendem o que é como colocar limite nos amigos quando a gente coloca o nosso limite neles. Então até aqui você pode, filho. Depois você não pode mais. Isso pode. E Isso tem algum pode. tempo de tratamento? Não é um tratamento, né? É uma vivência. Você vai viver a educação positiva. É uma coisa que você vai estudar e você vai sempre se aprimorar, né? Vai fazer atendimento. Às vezes a educadora parental ela pode acompanhar a família por grandes períodos, né? Eu faço atendimento com a educadora parental para mim. Né? Por mais que eu seja e eu estude e tal, muitas coisas eu não consigo identificar, porque eu estou lá nas minhas emoções. Então, a gente consegue ver assim, uma modificação na criança. Assim, talvez é uma piorada antes, nem sempre, mas você vai vendo uma transformação, assim. No Luke mesmo, eu percebo nas reuniões escolares, está sempre melhorando alguma coisa, sabe? Ai, que bacana. Antes, por exemplo, esse negócio dele colocar limite, ele não conseguia colocar o limite na criança, mas ele não chamava nem a professora para ajudar a resolver. Agora ele já chama a professora. Então, assim, você vai vendo evoluções, né? Vai fortalecendo a criança, né? E a educadora parental vai até a casa, É isso que eu ia te acompanha a perguntar. rotina da família, o dia a dia. Como É assim que o primeiro funciona? contato, esse primeiro contato com a família, como é que é? A gente faz uma anamnese, né? Conversa com essa mãe, ou com o pai. Geralmente é a mãe que vem atrás, né? E a gente conversa, troca uma ideia, vê qual que é o problema, marca um horário. Pode ser online, pode ser presencial, mas não precisa ser na casa da mãe, no caso. Não é uma super nanny da vida. Você não vai ver. Eu estava pensando nisso, não, você não. estava falando de educação É uma parental. orientação, Aí eu estava lembrando da Super Nani. Você lembra dela? Lembro. É uma orientação. E pode ser feito atendimento, mas também pode ser feito workshop, treinamentos, troca de ideia, roda de conversa. Enfim, e até assim, como eu faço hoje, que eu mais faço é colocar nas mídias sociais, né? Que pra mim. A criançada de hoje, ela é desafiadora, né?
as crianças elas desafiam os pais, a autoridade principalmente dos pais. Tem muito disso hoje, né? Criança, você diz? É, criançada, de desafiar o pai e a mãe. Porque eu acho que os pais não estão conseguindo comunicar essa... Não tá atendendo os 4 P's, sabe? Aham. E aí, às vezes, Só repete pra gente os 4 P's. proximidade, previsibilidade. E às vezes a previsibilidade não é só rotina, não. A Aham. previsibilidade é um pai e uma mãe emocionalmente previsíveis. Porque uma mãe que hoje briga porque a criança, sei lá, fez alguma malcriação, né? A criança, sei lá, fez uma birra, a mãe briga hoje, amanhã ela colhe. Mas no outro dia ela briga de novo. E aí ela fica insegura, porque ela nunca sabe qual vai ser a reação da mãe, Uhum. né? Então, assim, e eu acho que o principal é a ausência, né? Porque hoje, assim, pai e mãe trabalham, pai e mãe estão É. cansados, né? E aí é falta de tempo, de conexão, excesso de tela, né? Isso que eu ia falar agora. Os pais Só- cansados, É, trabalhando prejudica bastante. mesmo, Sim. Os filhos no celular, na tela, na É. televisão. Mas isso a gente vai falar depois do já. nosso comercial. Só antes da gente ir pro break, proximidade, previsibilidade, proteção, proteção e o play, é play. brincar. Então, Anotem. Anotem aí, mas continuem play no episódio que a gente vai pro intervalo, mas volta rapidinho para continuar esse papo que tá super interessante com dicas valiosíssimas para os pais e as mães que Fique estão aí ligadinho. sendo desafiados pelos filhos. Pai bola. Estamos de volta com o nosso Isso Pode, num papo super bacana sobre filhos, família. E antes do intervalo, a gente estava falando sobre o excesso de tela, de celular, de computador, de televisão. Isso atrapalha muito na educação da criança. Gente, é como se você estivesse entregando uma cocaína na mão da criança. É uma droga, é muito, muito ruim, né? E eu acho que as pessoas não têm ideia do quanto isso faz mal, sabe? Do quanto isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu vejo, assim, muitos pais tendo problemas em casa com agressividade, com desafiando os pais, né? Às vezes, agressividade na escola, né? A gente vê aí os ataques nas escolas, porque os pais acabam deixando na tela, porque não tem tempo de ficar com o filho, não sabe se conectar. As pessoas perderam essa capacidade de conexão com os filhos, né? Então, deixa lá na tela, porque é o que o filho gosta, a mãe acha que tá Aí agradando. o filho fica quietinho. Fica não quietinho. atrapalhando, enchendo o saco, às vezes, muitas vezes, fazendo manha. Sim, E para mãe e para o pai, às vezes, é até mais fácil, né? sim. E ali você pode ver um resultado, assim, péssimo. As crianças a gente até consegue controlar a tela, mas Adolescente. e adolescente, como que faz? Porque também tem aquela história. Ah, mas o meu amiguinho, a minha amiguinha usa. O pai e a mãe deixa. A
ambiente social, né, da escola e tudo mais. Você acaba sendo influenciado, né? Você não Sim. tem como ficar de fora desse grupo, né? É verdade. Mas sabe que a grande pergunta que a gente faz, assim, na questão da tela, quando o seu filho sair da tela, o que ele tem? O que ele tem? O que você dá para ele? O que você oferece? Você vai num parque com ele? Filho adolescente, você se interessa pela vida dele? Porque acontece, adolescente, ele se tranca no quarto, né? Fica lá, né? E esquece. Mas quando ele sai do quarto, o que ele encontra? Ele encontra hostilidade, um ambiente hostil, um ambiente que fala, ai, filho, você não sabe nada, você é só uma adolescente, Uhum. né? É virar o olho para tudo que o adolescente fala. Mas Ou, os adolescentes também não querem participar muito da rotina da família. mas por quê? Mas tá geral, assim, a maioria fica dentro do quarto, assistindo série, no computador, em chamada com os amigos. Eu converso com várias amigas, tá tudo assim. Sim, tá tudo assim. Infelizmente, mas porque fora do quarto eles encontram isso, hostilidade. Eles não encontram uma mãe realmente interessada, um pai realmente interessado, sabe? Que quer Que entender do atraia. mundo dele. Então, ele não vai querer mesmo, não vai Eu acho que querer. não é só dessa geração, não, porque eu também, como adolescente, me trancava no quarto também. Eu E o também. que você Também era- encontrava fora do Sério? quarto, Você né? ficava no Eu ficava no quarto? Eu não quarto, lembro de eu ficar muito tempo dentro do quarto, não. Eu tinha aquela coisa do adolescente de Não, não se encaixar no Existe. mundo dos adultos. Existe um pouco da afastamento revolta, né? natural, porque eles precisam conquistar a identidade dele. é a época da Mas rebeldia. a identidade, de separar, de mostrar que ele não é igual ao pai, igual à mãe, que ele precisa construir a identidade dele ali, né? Mas existe quando a gente fala de adolescentes que estão desafiando, né, que não querem ficar com os pais de jeito nenhum, a gente está falando de um adolescente que, quando sai do quarto, ele encontra hostilidade, cobrança, briga, sabe? E pouca conexão, pouco tempo de qualidade. E eles buscam tempo de qualidade, né? E dá para você transformar essa relação, sabe? Com adolescente. Eu gosto muito de falar de adolescência. Eu acho que é a fase que eu mais gosto, assim, de falar. Porque eu tive uma transformação na minha casa também, sabe? A minha filha, ela nunca foi uma adolescente difícil, mas eu vejo que a nossa relação melhorou ainda mais depois que eu aprendi a lidar, aprendi a escutar, né? Porque tudo que fala, às vezes a gente invalida. Fala, ai, que frescura. Ai, vira o olho, né? Ai, para de bobeira. Então, tudo a gente invalida. Quando a gente começa a validar, ouvir. E eu lembro até que foi na terapia que eu ouvi isso de uma psicóloga. Ela falou: se sua filha não falar com você, ela vai falar com quem? Verdade. Se você. Eu falei: é verdade? E aí, né? E aí a gente foi transformando, assim. Hoje nossa relação é muito próxima, muito gostoso, assim. Mas com a educação parental, é possível mudar essa relação de pai e mãe com um filho adolescente, mesmo já avançado na adolescência, e não ter começado isso na infância? Sim. Sim. A adolescência é o resultado da infância vivida, com certeza. A gente não consegue apagar o que aconteceu na infância, mas a gente consegue transformar ali uma relação, e é a última oportunidade que a gente tem de transformar essa relação. Porque a gente chama de segundo nascimento, né? A adolescência é o segundo nascimento. A primeira, quando nasce ali. E até quanto tempo dá pra fazer isso? Até uns 14 anos, 15 anos. Depois Dá também, mas assim, Dá vai ficando pra- mais difícil, né? ter um resultado positivo? Sim, com certeza. E aí você percebe, por exemplo, o adolescente, ele tá clamando, gritando pelos pais. Mesmo quando ele não tá falando assim, mas ele clama em E os filhos pequenas gostam coisas. de limites. Sim, Eles se sentem amados com isso. Segurança também. Segurança. proteção, né? Quando eles clamam, por exemplo, quando eles estão pedindo assim: mãe, faz um sanduíche. Não é o sanduíche que ele quer, porque ele sabe fazer o sanduíche. Ele quer que a mãe esteja com ele, né? Então, quando a mãe vai lá, bate na porta, fala: filho, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Né? Quer conversar? Vamos fazer alguma coisa junto? Você se coloca interessada pela vida dele, ele vai se abrindo, ele vai abrindo espaço mesmo, sabe? E assim, é bonito de ver assim, a transformação, sabe? Eu conheci algumas transformações e
E é lindo de ver, assim. Porque é por causa dessa falta de conexão que eles vão para drogas, que eles vão, né, fazem automutilação, né? Ah, Isso tem muito, né? Muito. Automutilação tá uma coisa assim, ó. Toda sala de aula tem alguém. Fazem para Crianças chamar também. atenção também, né? Muitas vezes. Sim. E aí que tá, a gente fala, quer chamar atenção. Sim, quer chamar sua atenção, ele precisa da sua atenção. Né? E por que que você não tá dando atenção para isso? Que dor que ele tá tendo? O que que tá doendo tanto que ele precisa se cortar para amenizar essa dor? E muitos pais, eles brigam na frente dos filhos. E isso traz um prejuízo e tanto para a criança. Traz, deixa a criança insegura, né? E tudo criança se sente culpada, se sente responsável. Até para a separação dos pais. Sim. Então é sempre importante essa comunicação. Não é culpa sua, é problema. Gente, toda hora eu tô fazendo isso. É problema de adulto. E nós que vamos resolver. E nós te amamos, independente de qualquer coisa. Né? Então, assim, é muito importante que a criança. Que fique claro para ela. Até assim, eu tô com uma bebezinha em casa, não minha, da minha cunhada. E todas as vezes que a gente percebe, né? Eu olhando agora de fora como educadora, né? Acompanhando uma maternidade assim como educadora, a gente percebe que o dia que a mãe não tá bem, a bebê fica mais chorona, mais difícil. E aí eu falo para ela, vai falando para ela, nomeando desde cedo cada sentimento. A mamãe não tá legal, não é culpa sua. Fique tranquila. Fique tranquila, a mamãe vai resolver, tá tudo bem. Então, assim, a gente precisa nomear isso para eles, porque eles não são bobos, a gente acha que eles não estão vendo. Eles veem tudo. E essas crianças Rapidinho. são muito espertas. São. Numa separação, como é que os pais devem se comportar? Como é que é como chegar isso para uma criança ou um adolescente? É mostrar para ele que eles são importantes acima de tudo, né? E que a separação é do casal e não da criança. Então, acontece muito assim, de um pai abandona a família, a criança ali e esquece que tem filho, né? Vai viver a vida. E aí, quando acontece isso, a mãe, ou o contrário também, que é mais difícil, mas acontece também, a pessoa que está mais próxima de criança não ficar falando mal do pai, mas validar tudo o que ela disser. Meu pai não tá me dando atenção. Filho, eu sinto muito por isso. Eu tô vendo isso. E eu tô aqui para você. Né? E lembrar que você, a sua relação, você é responsável pela sua relação com seu filho. Né? Você não é responsável pela relação do pai com o filho. Uhum. Não dá para abraçar tudo. Não dá para querer abraçar Tem tudo. como. pegar tudo para ajudar. Né? Não tem O elogio, como mesmo. elogiar a todo momento, filho, isso ajuda, Atrapalha. atrapalha. Atrapalha muito. Que eu vejo pais que o filho é de outro planeta, porque é tudo perfeito em tudo. É. Não É fica. só O elogio, pior é só que não elogio. fica. Não fica? Não fica. É. Ele fica dependente do elogio. Né? A criança ela só vai conseguir se sentir bem e plena se tiver a aprovação do outro. Ah, Então, por exemplo, no lugar de você elogiar, uma coisa que eu faço muito meu filho fez uma coisa muito legal. Nossa, filho, que legal. Eu até falo um que legal. Ele falou assim, você deve estar muito orgulhoso de você mesmo, né? Aí ele fala, sim, mamãe. Ele fica todo cheio de si. Então, assim, a gente tem que evitar elogio porque é difícil. A gente vê aí um monte de adulto dependente da aprovação do outro, né? Uhum. Sempre preocupado com o que o outro vai dizer. Nossa, todo mundo tem que gostar de mim, eles precisam gostar de mim, precisam gostar de mim. E acaba deixando de ser eles mesmos para conseguir a aprovação do outro, E né? como fazer isso, então? Não elogiar em excesso, mas também não criticar em excesso. Como... Não, crítica meio também termo. é péssimo. O que eu falei ali foi um bom exemplo de, nossa, filho, que legal. Você deve estar muito orgulhoso de você mesmo. Aham. E de vez em quando, sim, não é horrível também fazer um elogio, mas de vez em quando falar, nossa, eu tenho orgulho de você. E nomear. Às vezes, cada coisinha legal, assim, sabe? Que ele faz. Tô vendo que você tá estudando pra caramba, que você se esforça, isso é legal. Tá sendo legal pra você isso? Você se sente bem? E aí, sabe, apoiar no que ele gosta de verdade, assim, sabe?
Eu comecei a contar outra hora lá que eu fiz jornalismo, mas eu queria ser professora. Foi uma coisa que eu estava tentando agradar papai e mamãe, né? Eu estava tentando agradar papai e mamãe. E, apesar de que meu pai não queria apoiar jornalismo. Na verdade, ele meio que era o mais permissivo, assim, tipo, ah, tá bom, filha, vai lá fazer jornalismo, sabe? E aí eu fui fazer, mas eu já pensava ali que, né, eu ia ganhar dinheiro com o jornalismo. Me preocupada com a parte. Ai, 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 ai. Se preocupava contigo é amor, sabe? Mas ele devia ter não deixado, poxa. Não deixado. Vou falar, Nanda, vai pra pedagogia. Ô, Nanda, e quais são os sinais que os pais devem estar atentos para saber que os filhos estão com algum problema emocional? Afastamento, né? Principalmente na adolescência, de se trancar no quarto em excesso, de ficar só na tela, né? De comportamento mudou. Você pode ter certeza que tem uma comunicação ali. E aí você faz o trabalho de detetive, de tentar investigar o que pode estar desconfortável para ele. Se uma criança não vai conseguir falar o que está desconfortável, porque ela também nem percebe o que está desconfortável. Às vezes uma mudança de professor que teve em sala de aula, ela começa a se comportar diferente. E aí você não sabe por quê, aí já perde a paciência porque a criança está irritada, está chorona e tal, e vira uma bola de neve. Então você começa a investigar, ele tá diferente. O que pode ser? Conversa na escola, como é que tá aí? Né? Teve uma mudança de professor. Bingo. Daí você chega em casa, filho, tô vendo que você tá triste. Você tá triste porque a professora saiu? Aí a criança Tem fez tudo um balda de chorar. jeitinho certo de É. falar, né? De se Sim. comunicar com o filho. Sim, é sempre assim, você dizendo que você tá vendo e você validar o que ele tá sentindo, né? Que nenhum sentimento é errado. Você nunca dizer para ele que ele não precisa chorar, que ele não precisa sentir, o sentimento é dele. Não dá pra gente controlar o que ele tá sentindo, né? Então você tem que validar esse sentimento e ajudar ele a passar por esse. Nanda, no seu Atravessar. Instagram, uma das últimas postagens que você fez, você fala de estresse infantil, alguma coisa assim? De estresse. Estresse tóxico? Tóxico, isso mesmo. Isso. O estresse tóxico da infância, ele é causado por traumas, né? Que faz com que tenha problemas lá para frente. E hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, não só brasileira, mas americana também, indica a educação parental para ajudar a prevenir o estresse tóxico da infância. O estresse tóxico da infância são os traumas que a gente vive com brigas dentro de casa, gritos, castigos, principalmente em excesso, palmadas, apanhar. Tudo isso gera um estresse tóxico, né? Que faz com que a criança lá para frente tenha depressão, tenha traumas. O trauma, ele é inevitável. A gente não vai viver sem trauma. A gente não vai conseguir não causar nenhum trauma nos nossos filhos, porque a gente causa mesmo. Por mais que você lute para acertar, ainda assim a gente vai errar, né? E não é horrível isso, tá tudo bem. O problema do trauma é você passar por ele sozinho, né? Então, quando você tá ali pro teu filho, acolhendo, nomeando, validando, ele consegue atravessar pelo trauma, né? Consegue viver e superar isso. Aí não vira uma doença lá para frente, né? Certo. A gente ouve muito falar, Nanda, daquela história assim, a gente cria o filho pro mundo. O mundo hoje tá uma loucura. O mundo tá doido. O mundo tá doido. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes dá vontade de parar para descer, né? Como preparar o filho para esse mundo louco, doido, virado que a gente tá vendo por aí? Com proteção, proximidade, Olha lá. previsibilidade. E o Os play. 4 P's. Os 4 P's sempre. E lembrando que a gente está criando os filhos para o mundo, mas eles vão ser esse mundo, né? Então, quanto mais a gente criar filhos com amor, mais pessoas amorosas a gente vai ter lá para frente. Eu acredito muito que a educação positiva pode transformar, sim, o mundo, né? Claro que não vai ser nessa geração nem na próxima, mas quem sabe, né? Eu acho que as coisas estão mudando, mas ainda tem muita coisa para mudar, porque também existe um pessoal que
que luta contra, né? Então a gente não está lutando a favor, não está construindo uma coisa, porque tem sempre alguém lutando contra. E é compreensível, porque eu acredito que todo mundo tem seus traumas, todo mundo. É difícil a gente aceitar uma coisa que a gente não conhece, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas conhecessem mesmo a educação positiva para entender que pode transformar sim, sabe? E então, eu acho que é isso. A gente está criando para o mundo um mundo doido, né? Um mundo cheio de violência. Mas quanto mais crianças que a gente criar sem violência, menos violência a gente vai ter. Ô, Nanda, quem se interessou, quer saber mais sobre o seu trabalho, passa a sua rede social. A minha rede social é nandabecker.educadora no Instagram. No Facebook ainda está como Ninho das Cegonhas. Quero dizer aqui que Ninho das Cegonhas foi o meu começo de tudo como blogueira, que quem deu o nome foi o Bugarelli. Você é muito criativa, hein, Eu Bulga? devia ter registrado. Devia ter me cobrado. Peraí, cegonha existe? Olha aí, tô aqui. Toda mãe é uma cegonha. Bacana, legal. Então Nós só estamos também naquela reta final. já caminhando para nossa reta Não avisamos a ela. final. Temos um quadro Ah, do Isso Pode. Isso pode Ou não pode? Interrogação. Pode ou não pode? tá. Aquela perguntinha básica. Por favor, Roberto. Vamos lá, então. Posso começar? Pode começar. O que os pais podem aprender com os erros na educação dos filhos? Tudo. Na verdade, o erro é uma oportunidade de aprender, né? Então a gente erra e aprende alguma coisa com esse erro. O importante é não persistir no erro, né? Então a gente olha e fala, poxa, eu fiz uma coisa errada aqui, não tá legal. O que eu posso fazer no lugar disso? Vai ler. Vai lá no nandabecker.educadora. Tem muitas dicas ali. Nanda, a educação parental pode dar certo? Pode. E deve. Pode e deve. Isso, como eu disse, eu acredito que isso vai ajudar a transformar muitas famílias ali, com certeza. Ô, Nanda, cantinho do pensamento. Isso pode? Não pode. Gente do céu, jura? Juro, é uma forma de punição. Explica pra gente esse cantinho do Vem cá, vocês acham que a criança que vai pro cantinho do pensamento, ela tá mesmo pensando no que ela fez? É. Vocês Não. acham? Eu achava que sim. Pensando Eu bem, achava que sim. acho que não. Não, gente, não. Ela tá pensando assim, ai, que mãe chata. Ai, quanto tempo será que eu tenho que Eu nunca ficar coloquei aqui? a Duda no cantinho do pensamento, mas a minha cunhada e o meu irmão colocam o meu sobrinho, acho quase todo dia. Ele faz alguma arte, coloca lá. E ele vai, e ela fala, vai pro cantinho. Ele vai correndo e fica lá, Ai, paradinho. tadinho. Ai, Na gente. minha época era atrás da porta. Se sabia? sente errado, se sente uma pessoa errada, se sente inadequado, não se sente amado. Vou passar né? isso pra ela. E aí tem outras formas, gente. Fala pra ela conversar comigo. Tá, pode deixar. Na Olha, minha época na obrigada, escola era ajoelhar no milho. Você pegou isso? Ah, Nossa, tinha. Tá velho, hein, Sandro? Ah, velho. É isso, Ah, Roberto. Ô, Pegou isso? Você pegou Ah, isso Tinha tinha. palmatória também? Tinha. Na palmatória não, mas o. Vai lá, exagerei, não era ajoelhar no milho, mas ficar de costas pra turma na frente lá depois de ter aprontado. Tem escola que faz isso hoje. ai, ainda. isso eu Tem? fiquei Tem escola que faz também. isso hoje ainda. Infelizmente, a gente recebe É? relato e é No ensino crime, médio eu fiquei, né? eu É conversei crime. bastante, É? eu fiquei lá na frente, com 300 alunos, eu lá na frente. É, você ficava lá, ficava de costas lá Roberto. e pensando. Morrendo de vergonha, mas fiquei Vergonha. lá quieta. tadinha da Roberta, professor. Mas é isso, muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Ah, eu adorei Deu para também. aprender muita coisa. Estou à disposição. Se quiser falar de mais temas específicos, pode me chamar que eu venho. Isso pode. Bacana. Nanda, muito obrigado. Ah, obrigada a Foi você. Um reencontro maravilhoso. Sim, E aí fez a gente refletir não só na educação dos filhos, mas na nossa própria educação. com certeza. É Com isso que eu achei certeza. interessante. E obrigada a você pela sua participação. Vai avisando o vizinho, o amigo, todo mundo para seguir a gente. Isso pode. Gostou do Podcast. episódio com a Nanda Becker? Já pega e compartilha aí nos seus contatos. Claro, e não esquece de avisar para se inscrever no nosso canal também, tá bom? Dá aquele like,
dá Uma curtida. curtida, Avisa todo mundo. e aciona o sininho para não perder nossas novidades. Valeu, gente! Beijo, Tchau, até a tchau. próxima.